Nossa reflexão nessa noite tem esse tema, para nós podermos entender um pouco melhor o que Deus espera e como Ele conta com a minha vida, com a sua, com a minha participação ou com a sua também. Então é compromisso total. E esse é um texto da palavra de Deus que nos ajuda a entender e a meditar também. Está em Romanos capítulo 14, versos 7 e 8. Mas nós vamos usar de outros textos, vamos lembrar de alguns ensinos de Cristo. E antes de ler esse texto, eu quero me lembrar de um texto bíblico, de uma história bíblica, que serve para nós de exemplo já, de que é possível ter compromisso total com uma vida, com um projeto, quando se quer ter, quando ama de verdade, quando deseja assistir o outro e assistir bem. E este exemplo de dedicação total nós vemos na vida de Ruth. Ruth, capítulo 1, se você quiser e puder, abra aí a sua Bíblia. E nós vamos encontrar Ruth e Noemi, a sogra e a nora. Ruth casou com um dos filhos de Noemi, foi feliz, viveu com ele por 10 anos, deixou a sua terra, foi para junto dos judeus. Ali ela assimilou toda a cultura, todo o propósito, toda a religião, todo o princípio de vida que os judeus têm e tinham. E naquele momento, depois de 10 anos, ela perde o seu esposo, morre o seu marido, filho de Noemi. E Ruth então é liberada pela sogra para retornar, porque o outro filho também havia morrido, e ela não tinha mais filhos para casar com Ruth. A cultura judaica dava essa possibilidade, se uma nora é casada com um filho, né, com um dos filhos, e de repente esse filho morre, se houver outros filhos solteiros, vivos, ele pode assumi-la como esposa, seguir na descendência do irmão, ela continua sendo parte da família, e cuidada junto à família. Não havia filhos, mas Noemi então vai dizer, você está liberada, pode voltar para a sua terra, não se preocupe comigo, eu sou viúva de muitos anos, sou avançada em dias, já vivi muitas dificuldades, estou passando por um tempo de muita amargura, não é bom que você caminhe comigo não. As perdas me machucaram, me maltrataram. Mas nós vamos ver, irmãos, no texto de Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17, comprometimento total de vida que essa mulher tem com a vida da sua sogra. Mesmo sem dever nada legalmente, sem ser obrigada por questões legais. É uma ação espontânea, é uma ação de carinho, é uma ação de amor, é uma ação de responsabilidade com o outro. E nesse texto, se a sua Bíblia está aberta, você pode acompanhar aí, mesmo assentado ou assentada, Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17, nós vamos encontrar Ruth dizendo a Noemi, depois que ela liberou dos seus compromissos, falou, vai para sua casa, vai para sua terra, ficar comigo não é o melhor. Eu vivo tempo de escassez de recursos, já sou viúva e agora nós somos 2 viúvas. As viúvas passavam por muitas dificuldades financeiras, e passam até hoje, algumas. Disse, porém, Ruth, verso 16 do capítulo 1, não me insistes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei, e onde quer que repousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe prover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Se você abrir, preserve a sua Bíblia aberta nesse texto. Finalzinho da reflexão, nós vamos fazer um exercício usando esse texto aí. Mas é uma pessoa que se compromete totalmente com a caminhada, com a vida, com as dificuldades, com as lutas, com as necessidades, com a história da sua sogra. Ruth se compromete em acompanhar, em ir com ela, em estar com ela, em viver tempos fáceis e difíceis, em transpor os obstáculos, em caminhar, quem sabe, em busca da realização dos sonhos. Ela vai dizer, eu não vou te deixar, aconteça o que acontecer. Compromisso total de vida
é isso. É o comprometimento que fazemos de espontânea vontade, com o coração alegre, por amor, e fazemos não por qualquer obrigação, mas fazemos porque de fato percebemos que esta causa merece o nosso comprometimento de vida, para estarmos juntos, nos tempos fáceis e difíceis, nos momentos de alegria e de tristeza, no tempo da colheita ou no tempo da perda, no momento em que tudo caminha bem, ou no momento em que tempestades, dificuldades, aflições nos sobrevêm. Quando nós pensamos no reino de Deus, no nosso envolvimento com a fé cristã, na nossa participação junto à igreja, naquilo que Deus espera de nós, no compromisso de vida que temos de ter com Ele, agora que somos filhos dEle, agora que nascemos de novo, agora que herdamos do Senhor a nova vida em Cristo, é um compromisso desse tipo, um compromisso total. A exemplo desse que Ruth assume com a sua sogra. Se ela pôde fazer isso com a sua sogra, sendo nora, nós muito mais podemos fazer e devemos fazer com Cristo. Porque Noemi tinha dado a ela um filho, mas Jesus deu por nós a sua própria vida, verteu o seu sangue. O amor de Deus se manifesta em Cristo dessa forma por nós. Se alguém merece um compromisso total, como esse que Ruth faz com Noemi, nós devemos fazer com Jesus. Ele merece, não por obrigação. Deus não quer que o adoremos, que o servimos por obrigação. Deus não quer que o adoremos e que tenhamos um compromisso qualquer com Ele por troca de favores, como que doando um pouco do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso dom, do nosso talento, dos nossos recursos, para que Ele nos abençoe. E enquanto Ele nos abençoar, nós vamos estar dispostos a dar, se nós recebemos dEle, especialmente naquilo que pedimos, naquilo que pensamos, do jeito que pensamos, e quando de fato esperamos e pedimos. Alguns que acreditam que o compromisso com Deus ele deve existir, desde que Deus continue colocando a sua mesa, a mesa dele, com todas as bênçãos à disposição. Então eu venho à igreja para receber, e eu oro, eu leio a palavra, e eu assisto o meu próximo, e em alguns momentos eu até me importo e procuro cumprir os mandamentos, porque se eu fizer aqui, olha aí Senhor, o Senhor há de cuidar de mim. Eu trago as minhas ofertas, já olhando para os céus dizendo, olha lá, não vai faltar, não vai esquecer de mim, não vai deixar de abençoar a minha conta bancária ou a minha despensa. O Senhor não está atrás de um compromisso interesseiro como esse. O Senhor não está atrás de um compromisso que olha de fato para aquilo que Ele tem à mesa para dar. E aí faz uma troca de favores. Eu ajudo naquilo que eu posso, e o Senhor me dá aquilo que eu quero, e aquilo que eu preciso. E vê se não demora muito, senão eu começo a ficar um pouco irritado, e pode ser que eu comece a abandonar um pouco daquilo que o Senhor espera que eu faça. Começo a reter a mão, começo a encolher os braços, embora tenha colocado a mão no arado, possa começar a olhar um pouco para trás. Não é esse tipo de compromisso, irmãos, é o compromisso sincero, é o compromisso prestado com zelo, com alegria. É o compromisso da doação da vida, na certeza de que estamos envolvidos no maior e de todos os projetos, mais abençoador projeto também. Vamos ler juntos esse texto, Romanos capítulo 14, porque o apóstolo Paulo fala dessa verdade também à igreja em Roma, dizendo um pouco diferente, mas falando de um compromisso total, que olha para Cristo, que se dedica a Cristo e ao seu reino, sem reservas. Vamos ler juntos? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós pertencemos a Deus. Nós não podemos pensar que a nossa vida nos pertence. Nós não podemos pensar nos nossos projetos, fazer a nossa agenda, avaliar onde vamos gastar os nossos recursos, com que vamos envolver os nossos dons, o nosso conhecimento, a nossa família, aonde vamos investir o nosso tempo.
se nós não pensarmos no reino de Deus, naquele que pensou em nós primeiro, naquilo que viu em nós pessoas importantes, valorosas, instrumentos, conforme já cantamos aqui, que podem ser usados, se forem quebrantados, se forem aperfeiçoados. Deus não se importou e nem nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele nos trata segundo a sua muita justiça, a sua muita misericórdia, a sua bondade, a sua compaixão. Por isso que Ele nos chamou, por isso que Ele chamou a cada discípulo, mas para vivermos vida comprometida com Ele, vida gasta aos seus pés, vida dedicada ao seu reino. E o que significa comprometer-se com o Senhor? Ao exemplo de Ruth e Noemi, é dedicar a vida sem ficar com reservas. Aí eu vou com você enquanto isso não pedir de mim a morte. Aí eu vou com você enquanto nós estivermos vivendo tempos de bonança. Eu quero sim, mas só enquanto eu não encontro outro caminho, outra oportunidade, outra possibilidade melhor. Ruth, ela não avaliou nada disso. Ela disse, eu vou estar com você. Onde você repousar, eu repouso. Onde você descansar, eu descanso. Onde você se alimentar, eu me alimento. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E isso é inegociável. O tempo pode correr, os anos podem passar, circunstâncias e oportunidades podem vir. Mas eu não vou deixar você, senão no momento da minha morte. E tomou Deus como testemunha e disse que o Senhor me faça o que Ele quiser, se não for assim. Que o Senhor tome a minha vida e faça como bem desejar. Se em algum momento eu recuar, se em algum momento eu desistir, se em algum momento eu não fizer aquilo que eu me comprometo em fazer. Então é um exemplo de vida e é assim que Deus espera de nós, porque Ruth está ali pronta a exercer agora a obediência, e a obediência é essencial para aqueles que querem servir ao Senhor. Imaginem vocês o que aconteceu quando Jesus começou a chamar os seus discípulos. Cada um estava nos seus afazeres, nos seus compromissos, na sua vida profissional. Eles tinham seus amigos, eles tinham a sua parentela por ali, eles tinham a sua casinha para se abrigar, eles tinham o conhecimento da região para sobreviver. Eles estavam, de certa forma, bem arranjados, à margem do mar da Galileia, com a sua aptidão normal, profissional de pescadores. Alguns deles eram pescadores. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse momento onde os pescadores são chamados para servir ao Senhor, para servir ao seu reino. E nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 4, verso 18 a 22, em Marcos, no capítulo 1, verso 16 a 20, o Senhor chegando aos mesmos pescadores e pecadores também. A Pedro, chamado Simão, a André, um pouco mais à frente, alguns outros também, colegas de profissão que estavam nas suas redes. E é interessante a obediência que esses homens dão a Cristo, quando Jesus chega junto deles e fala, vinde após mim, deixe as suas redes e segue-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E diz o texto que eles deixam imediatamente as redes e os barcos, e seguiram Jesus. E os outros dois pescadores, um pouco mais à frente, eles vão... Há uma expressão ainda um pouco mais forte daquilo que eles abandonam, daquilo que eles deixam. Eles dizem, deixando as redes, o barco e seu pai, seguiram Jesus caminho afora. É uma ação de obediência diante dos desafios. É ação de obediência no comprometimento de vida. O Senhor Jesus está dizendo, para aquilo que eu vos chamo, para o projeto de vida que eu quero que vocês se envolvam, não dá para ficar pescando. Não dá para ficar agora junto à família mais. É preciso tomar novos caminhos, novos rumos, novos projetos, novos ideais, novas ações. É preciso mudar de carreira, é preciso se instruir, é preciso me seguir, aprender, e depois então vocês serão grandes apóstolos, grandes discípulos. Mas há uma ação que vai fazer de vocês discípulos ou não. É a disposição de vocês de se comprometerem totalmente comigo a ponto de deixar tudo e me seguir. Compromisso total de vida. É preciso, irmãos, obedecer. Quem não está pronto a renunciar, não pode seguir a Cristo.
Seguir a Cristo, se comprometer com Cristo, com o Evangelho, com a fé cristã, pede de nós renúncia. Lembrem do jovem rico, chegou diante de Jesus e disse: o que eu posso fazer, Senhor, para herdar o reino dos céus? Ele perguntou: conhece os mandamentos? Ele disse: conheço desde pequeno, meus pais me ensinaram, decorei, gravei, eu tenho isso muito claro na minha mente. Deve ter começado a citar todos os mandamentos da lei de Moisés, os 10 principais mandamentos da lei. E depois que ele termina de declarar os mandamentos, ele diz: muito bem, vai e vende tudo que tem, porque o jovem era rico, vem e segue-me. Compromisso total é aquele que nos leva a renunciar a alguma coisa que nós amamos, que nós queremos muito, da qual nós nunca pensamos em abrir mão. Vai lá, dá os seus recursos aos pobres e vem e segue. Diz o texto que ele sai triste da presença de Cristo. Ele não poderia seguir, porque ele não era capaz de renunciar. E a condição que Cristo colocou é: só pode se envolver nesse projeto quem tem um pensamento de se envolver com um compromisso total. Compromisso total é esse compromisso, irmãos, que nos leva à obediência a ponto de renunciar àquilo que for preciso. Uma pessoa não pode ser discípulo, a menos que confie a sua vida a Cristo. Daqui para frente é o Senhor que vai dizer o que nós vamos fazer, para onde nós vamos, aonde nós vamos parar, aonde nós vamos avançar. O que de fato o Senhor espera de nós, como o Senhor quer que nós sirvamos, como o Senhor deseja que tratemos o nosso inimigo, o nosso próximo, como o Senhor deseja que venhamos a lidar com as circunstâncias nos tempos difíceis ou no tempo das conquistas. O que o Senhor tem a nos dizer, diga, porque nós vamos obedecer, nós vamos segui-lo. Compromisso total significa comprometer-se com obediência, a ponto de abrir mão de algo. Esses discípulos largaram as redes, o barco, o pai. A mulher samaritana deixou o cântaro ali, desistiu da água e saiu pela cidade de Samaria, proclamando, anunciando compromisso de vida com o Senhor Jesus. Encontrei o Cristo, venham para vê-lo e conhecê-lo também. Esteve comigo no poço, à porta da cidade. Ela já não levou mais o cântaro, ela deixou o cântaro por ali mesmo. Alguns que abandonaram a coletoria de impostos, como Pedro havia deixado as redes. É preciso largar algo. E o Senhor Jesus nunca disse que seria fácil. Mas Ele também nunca nos enganou, e nunca enganou a multidão. Quando Ele começa a conversar e a instruir a multidão, em Lucas capítulo 14, do verso 25 a 35, Ele está dizendo: olha, vocês podem ser meus discípulos, vocês podem caminhar comigo, vocês podem fazer parte de um grande projeto do Pai Celestial junto à terra. Vocês que me ouvem, vocês que recebem das minhas instruções, que contemplam os atos extraordinários dos meus milagres, vocês que veem em mim o enviado de Deus para salvar, vocês podem participar desse projeto. Mas é preciso que vocês tenham a consciência de uma coisa: a obediência às vezes passa pelo caminho do sacrifício. E é por isso, irmãos, se comprometer-se vai nos levar à renúncia. E o Senhor Jesus começa a dizer em Lucas 14, então, às grandes multidões que o acompanhavam. Voltando-se a ele, disse: se alguém vir a mim, ou vem a mim, e não aborrece o seu pai, ou a sua mãe, ou mulher, ou a filhos, ou irmão, ou irmã, ou ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque qualquer que tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele vai começar a demonstrar às pessoas de que um sacrifício é solicitado, é pedido, é esperado dos seus discípulos, daqueles que o seguem, daqueles que se envolvem num projeto, porque é preciso dedicação total, é a renúncia. Renúncia de si mesmo, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua história. Às vezes nós temos que abrir mão disso por causa de Cristo. Renúncia da família, ele está dizendo: olha, pode ser que você não tenha como me servir e continuar junto à sua casa. Os apóstolos não puderam. Ou então pode ser que quando você começar a me seguir, o seu pai e a sua mãe começam
a colocar para você obstáculo. Menino, menina, você não vai. Menino ou menina, você vai com a gente. Meu filho, minha filha, você não vai me desobedecer. Nós sempre tivemos outra religião, outro princípio de fé. Não, você não vai seguir o cristianismo. Muito disso aconteceu no início da história cristã. Pais que disseram aos filhos, se você vai seguir este Jesus, pegue as suas coisas, pegue as suas roupas, não há lugar para você debaixo desse teto aqui. Isso ainda acontece em alguns lugares no mundo, quando o evangelho vai chegando. Regiões onde o nome do Senhor e o projeto de vida, que é do desejo de Deus, não era ainda conhecido, mas vai se tornando conhecido. Pessoas vão se agregando à fé, e os familiares às vezes dizem, olha, não dá para continuar aqui com a gente, se você quer continuar com esse Jesus. E Jesus dá o alerta e não esconde nada de ninguém, fala com muita clareza, é preciso que antes que você venha, você calcule muito bem. Você pense muito bem no que você está fazendo. Ele não esconde, ele não fala, vem que é tudo mar de rosas. Vem que você não precisa abandonar nada, sacrificar nada. Não, Jesus já deixa claro, é preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque quem não renuncia não pode seguir. E nesse texto de Lucas, ele vai fortalecer a dificuldade que essa renúncia pode trazer, que ele fala assim, olha para um rei, quando ele prepara os seus exércitos para a guerra. Antes de sair à guerra, uma batalha, ele calcula muito bem. Porque se ele levar um exército pequeno para enfrentar um exército numeroso, ele não conseguir vencer, ele vai voltar envergonhado. Se você decidir por me seguir, e você não calcular bem, não pesar bem as dificuldades, os desafios, a necessidade de renúncia, você vai voltar envergonhado, você vai ter que vir para casa em determinado momento, porque você não vai aguentar. Por isso, antes de dizer sim, calcule bem no que você está se envolvendo, porque aqui, só com dedicação total, só com renúncia pessoal, só para quem é capaz de abrir mão. Olhe para o sujeito que vai construir. É um sonho que ele quer realizar. Às vezes você vai entrar no reino de Deus porque você quer participar deste sonho. É um grande projeto. É um projeto de bênçãos, é um projeto de vida eterna, é um projeto de gozo nos céus. Há bênçãos grandiosas aqui e no porvir. Então você já entendeu que é a construção de uma grande coisa. É ajudar para avançar o reino de Deus, o reino de paz. O reino que vence as trevas, como nós vimos semana passada. É ganhar autoridade para batalhar contra os inimigos, contra os demônios. É vencer o pecado que sempre te venceu. É um projeto maravilhoso ou não é? E aí Jesus diz assim, antes de você se envolver nesse projeto, calcule bem quanto você vai precisar, o que isso vai custar de você. Enquanto isso vai ficar, e qual o preço disso para a sua vida. Porque eu já vi muita gente iniciar projeto e não ter os recursos. E depois ficar envergonhado porque a obra ficou parada e inacabada. Isso é vergonhoso. Então se você vai me seguir, tenha consciência do que é o projeto, do que é o reino de Deus. Tenha na sua mente que Deus espera dedicação total. Renúncia, para que você não desista no meio do caminho. Negar a si mesmo. Às vezes é preciso abrir mão das nossas agendas, das nossas vontades. Tomar a sua cruz, assumir o sacrifício que o reino de Deus pode pedir. Porque o cristianismo passa pela cruz. Ela é a religião da cruz. A cruz é o símbolo maior. Jesus veio, fez sinais e maravilhas, multiplicou pães e peixes, foi aclamado pela multidão, se tornou muito popular, mas ele sabia, eu não vim para isso, eu vim para a cruz. Eu vim para sangrar até a morte, para dar a minha vida. E deu. Esse era o propósito da vinda, por isso que ele é chamado de o Cristo. Porque ele padeceu as dores necessárias para que o reino de Deus, a vontade de Deus fosse estabelecida. Cristianismo, irmãos, não é a religião que promete para você mar de rosas. O Senhor Jesus nunca enganou ninguém. O cristão, ele não tem uma vida de menor sofrimento, ele não está imune às consequências, às dores, às turbulências, às aflições da vida, porque ele é crente. Quem prega isso não prega a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que o discípulo de Cristo, ele passa por uma via sacrificial, a via cruz. Ele às vezes é espancado, ele às vezes sangra, ele sente angústia na alma, no coração. Ele começa a entender que perder a vida é ganhá-la.
e que ganhá-la muitas vezes é perdê-la, porque os valores do reino de Deus se invertem aos valores humanos, os interesses de Deus se invertem aos interesses humanos, mas é preciso tomar a cruz para então seguir. Isso mostra que seguir a Jesus é um estilo de vida. Você toma a decisão então, eu estou consciente, Senhor, mas é o que eu quero para mim. Eu estou consciente, Senhor, mas eu não abro mão de participar desse projeto. Como Ruth fez com Noemi, não importa o que nós vamos passar, eu estou com você. Faça chuva ou faça sol. Para chorarmos ou para rirmos. E aí quando você toma essa decisão, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo viveu, passa a fazer parte da sua vida, o seu estilo de vida daqui para toda a eternidade. Nós tomamos a decisão uma vez só, mas o estilo de vida que nós abraçamos, a proposta de fé, de comportamento, de procedimento, de ações, de escolhas que nós estamos abraçando diante do Senhor, é para ser vivenciado todo dia, em todo momento, a todo instante, em todo lugar, com amigos ou com inimigos, no tempo da alegria ou da tristeza, quando tudo vai bem ou quando as coisas apertam, quando somos desafiados, quando somos postos à prova. É preciso que vivamos conforme Cristo quer, é compromisso total. Não é para alguns momentos, não é para alguns instantes, não é quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Aí eu corro para Deus para tomar das bênçãos. E quando eu recebo as bênçãos, eu corro para longe de Deus de novo. Há um preço, irmãos, a ser pago. De uma escolha sacrificial, para quem entende, para quem percebe, porque Jesus foi muito claro. É para tomar a cruz, é para abrir mão dos nossos anseios, da nossa própria vida em favor da vida de Cristo. Uma aventura de renunciar aos seus desejos, seus sonhos. Estes pescadores renunciaram. Ruth estava fazendo isso com Noemi, falou, não importa o que eu pensei para mim, não importa o que eu sonhei com seu filho enquanto ele era vivo, não importa se nós planejamos muita coisa, se nós até pensamos em nos mudar para algum outro lugar, não importa. Se eu tenho ainda familiares em outros lugares, se eu tinha projetos que eu posso abraçar agora diferentes, em razão da minha viuvez. Não importa se eu posso tentar de novo lá na minha terra, no meio da minha parentela, porque eu estou vivendo com você no meio de um povo que para mim é estrangeiro, é estranho. O que importa para mim é que eu abro mão dos meus desejos, dos meus sonhos, do meu conforto, por amor a você. Por um projeto de vida que eu quero me dedicar, com compromisso total. Então a proposta de Deus, irmãos, é que possamos abrir mão dos nossos sonhos. Nós não queremos viver felizes com Cristo? Nós não queremos ter acesso à mesa das bênçãos de Deus na nossa vida? Nós não queremos ser socorridos pelo Senhor, quando Ele, de fato, ouve a nossa prece, o nosso clamor por socorro e estende sobre nós as mãos? Nós não queremos viver as delícias dos céus, nós não queremos ter o perdão pelos pecados, nós não queremos ser aquele que vence as provas, os inimigos e o diabo, e seremos assim vencedores quando, como nós cantamos aqui, nós não queremos das glórias do reino de Deus. Então nós temos que entender que para alcançar e para viver as glórias do reino de Deus, nós temos que passar e assumir também o sacrifício que o reino de Deus pede de nós. E nós temos que entender que às vezes não vai ser do nosso jeito, não vai ser como nós queríamos, não vai ser como nós sonhamos. Vai ser bem diferente de tudo que nós pensamos. Foi diferente daquilo que os judeus pensavam para Cristo. Eles pensavam num herói, num rei que montasse um cavalo branco, que reunisse os seus exércitos, que vencesse os exércitos do grande imperador romano César Augusto, e que desse a Israel a liberdade política, o bom governo, a estabilidade da terra e uma administração real, terrena, que pudesse garantir as reservas do reino para todo sempre. E de repente Jesus, que é aclamado, bendito ao que vem em nome do Senhor, é aquele que é crucificado. E o povo agora está dizendo, não, esse não é o Deus que nós queremos, esse não é o rei que nós queremos ver sentado no nosso trono, esse nós queremos que seja crucificado. Caia sobre nós, caia sobre os nossos filhos, o sangue desse que se diz justo. Se é justo mesmo, não tem problema, nós assumimos aqui. Não queremos ter comprometimento, compromisso nenhum com um rei como esse, porque ele é fora da nossa visão de vida, é fora da nossa proposta de vida, é fora daquilo que nós sonhamos, ele tira a gente da zona de conforto que a gente tem.
Ele nos chama a negar a nós mesmos, a assumir também uma cruz. Esse não serve para ser o nosso rei. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está querendo, o que Jesus está pedindo de nós é que pensamos bem antes de assumir o compromisso, porque depois do compromisso assumido, é vida contínua com o Senhor, renunciando os nossos desejos, sonhos, o nosso conforto, mas por amor de Jesus, não por obrigação, não porque é uma lei, não porque nós queremos fazer uma questão de troca comercial com o Senhor, eu dou isso, Ele me dá aquilo, mas de espontaneidade, de coração, com alegria, com zelo. Renunciar é às vezes o que nos impede de segui-lo também. Nós queríamos seguir, nós queríamos nos envolver, mas eu não tive coragem ainda de abrir mão. O Senhor pediu muito de mim. É mais do que eu queria dar, é mais do que aquilo que eu sonhei, do que eu esperava. O jovem rico, ele pensou isso. Ele disse, é demais para mim, Senhor. Até conhecer os mandamentos vai bem. Mas abrir mão da minha agenda, abrir mão de fazer as coisas que eu gosto de fazer, de dar os passeios que eu gosto de dar, de me assentar às mesas com os amigos e participar daquilo que eu sempre participei. Ah não, isso aí é pedir muito. Abrir mão, Senhor, dos sonhos que eu tenho com a minha vida, para me dedicar totalmente ao Senhor, para fazer mais em favor do seu reino, para ter o seu reino como prioridade em todas as minhas escolhas e decisões, aí é pedir muito. Muitos já deixaram de segui-lo, foram impedidos de segui-lo, porque não foram capazes de renunciar. Os 12 renunciaram, abriram mão, eles tinham sua carreira, sua vida profissional. Alguns pescadores, outro trabalhava na coletoria de impostos, mas cada um tinha a sua profissão, tinha a sua vida, tinha a sua família, tinha o seu lugar. Alguns tinham suas terras, alguns tinham seus campos para plantar e colher, tinham seus rebanhos para cuidar de ovelhas. Estavam sobrevivendo bem, estavam conduzindo bem a vida. Para que eu vou embarcar num projeto desse, onde a tempestade de repente surge? Onde a minha vida de repente é colocada em risco? Pedro chegou a dizer, olha, não tenho parte com esse Cristo não. Vocês estão enganados, vocês nunca me viram com esse homem. Quando a coisa apertou, ele foi lá e negou a Cristo. Porque não é fácil segui-lo, e às vezes nós somos levados a abrir mão. Mas eles aprenderam a abrir mão, e quando o Senhor foi assunto aos céus, foram estes homens que escreveram a grande história do Evangelho junto à terra. Eles aprenderam que obedecer é mais importante. Obedecer é mais importante para quem quer participar. E agiram dessa forma. E a vida cristã e o ensino de Cristo, o exemplo de Cristo se tornou o estilo de vida destes homens. E Deus fez grandes coisas, e o reino de Deus se estabeleceu, e cresceu, e se expandiu, a partir da vida desses servos também dedicados. Então o Senhor nos chama para um comprometimento de vida, onde viver um relacionamento pessoal e único com Jesus é necessário. Jesus se torna a pessoa mais importante. O ensino de Cristo se torna o ensino mais sábio. As ordens de Cristo se tornam as primeiras às quais eu vou ouvir. Os conselhos que Ele dá são aqueles que eu quero atender na hora das minhas escolhas. A maneira como Ele lidou com as circunstâncias são aquelas que eu quero aprender a lidar também, porque Ele é meu exemplo maior para todas as coisas. Há um comprometimento de vida, há um envolvimento pessoal, há um envolvimento único, de cada pessoa, minha e de Cristo, sua e de Cristo, e você vai crescer diante dele, e ele vai te ajudar a crescer, e eu também vou ter o meu crescimento. Depende do tempo, depende da disposição, depende da dedicação que eu dou e que você dá, nesse relacionamento, nessa vida. Agora, Cristo é a prioridade, e uma vida, irmãos, a minha vida se torna fundamentada na confiança em Deus, no compromisso com Deus e na dependência de Deus. Eu vivo confiando no Senhor. Não importa se o tempo é de crise, se o momento é difícil, se o país passa por tempos adversos. Se eu tenho a minha empresa, eu corro risco também, porque a coisa não caminha bem. Se eu já tive que dispensar alguns funcionários, se eu já tive alguns prejuízos nos projetos agora, porque as outras empresas também não puderam pagar o trabalho que contratou de mim. Não importa se eu vou ao mercado agora e as coisas estão um pouco mais caras, e se o governo que tem feito contas e mais contas, tem colocado nas minhas costas e na sua com altos impostos. Não importa se eu não vou, se essas coisas vão pesando no meu orçamento, vão pesando já nas minhas questões financeiras. Se eu já tive que rever e rever e rever o meu orçamento financeiro para 2016. Irmãos, minha confiança está em Deus, é Ele que me sustenta, não é nenhum rei. Não é nenhum projeto real.
Os projetos reais, eles devem acontecer, eles precisam acontecer, eles poderiam até contribuir, mas se eles não contribuírem, isso não quer dizer que eu vou, de maneira alguma, naufragar. Que para mim vai ser o fim, que é o fim da minha história, que é o fim da minha casa, que é o fim dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha empresa. Não, eu olho para as mãos de Deus, é nele que eu espero, a minha confiança está no Senhor. Porque o meu compromisso de vida é com Deus, e o compromisso dele é comigo. Eu quero obedecê-lo, eu quero servi-lo, eu quero fazer o que é reto diante dos seus olhos. Ele me olha e diz, eis aí o meu filho, a minha filha. E há promessas de Deus para nós, que o justo não fica desamparado, que a sua descendência não mendiga o pão, que do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, tudo lhe irá bem. Que quando Ele coloca a sua mão para trabalhar, Deus estende sobre as nossas mãos e o nosso trabalho as suas mãos para abençoar o serviço das nossas mãos. Porque o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Há um comprometimento de vida. Uma vida fundamentada na confiança em Deus, mas no compromisso. Que eu sei que existe, eu para com o Senhor, dele comigo. Meus sonhos são os sonhos de Deus. Meus problemas são os problemas de Deus. O que me desafia, o desafia. E eu vivo na dependência dele, porque aquilo que eu não posso, eu sei que ele pode. No que eu não consigo dar um jeito, ele dá. Na saída que eu ainda não vejo, como não vejo para a nossa nação, e muitos não veem, o Senhor já vê, o Senhor já enxerga. O Senhor vai nos conduzir por esse caminho. E o Senhor vai trazer para nós a saída desta crise. Quando você passa por momentos difíceis na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, ou com a sua empresa, ou com as suas finanças, ou com a sua situação de saúde, você saiba que Deus é Deus que se importa, e aquilo que nós temos que fazer é depender dEle, é expressar a nossa simplicidade, a nossa humildade. Senhor, eu sei que eu não posso, mas eu creio num Deus que pode. Eu sei que eu não posso, que o que eu tenho é pouco, por muito precisa ser feito, mas eu confio num Deus que me ajuda, que me fortalece para a batalha, que não me deixa desanimar, que enche o meu peito de esperança, que até mesmo se eu cair, Ele me coloca de pé, e se eu for infiel, Ele mantém a sua fidelidade para comigo. Vida de compromisso com Deus nos dá esses privilégios, irmãos, de ter o compromisso de Deus conosco, de podermos viver na dependência dEle, porque o nosso Deus é o Deus que tem, é o Deus que faz, mas é preciso que você se comprometa, é preciso que você entenda a gravidade disso, é preciso que você perceba que há um preço a ser pago, naquilo que Deus espera, naquilo que Ele pede de vós. Vocês estão com a Bíblia aberta aí em Ruth? Se tiver, abre lá. Ruth capítulo 1, quem não abriu pode ler agora. Nós vamos ler aqui esse texto juntos. Onde há o nome de Ruth, você vai colocar o seu nome. E você vai ler não como um compromisso seu com Noemi. Noemi nem existe mais. Mas um compromisso seu com Cristo. Um compromisso total de vida. Você seria capaz de dizer para Cristo as palavras que um dia Ruth disse para Noemi, sua sogra. Nós dissemos aqui que Cristo merece mais desse compromisso total do que Noemi. Cristo fez mais por nós. Cristo nos abençoou mais, Ele deu a vida por nós. E entendendo a visão de Deus, a proposta de Deus, eu gostaria que vocês lessem comigo esse texto. Ruth capítulo 1, verso 16 e 17. Mas onde está o nome Ruth, você vai dizer o seu nome. E o texto vai começar dizendo, disse porém Ruth, você vai colocar disse porém aí, Night, né? Eu vou ler Night aqui do púlpito. Você põe o seu nome. E depois, irmãos, como uma oração, como um compromisso diante de Deus, como uma ação a primeira ação diante daquilo que Deus traz à nossa vida, você vai se comprometer. Para dizer para o Senhor que você deseja que seja a sua vida junto à vida dEle, o seu projeto junto ao projeto dEle, do jeito que foi com Ruth e Noemi. O povo de Deus vai ser o seu povo. Onde o Senhor estiver, você vai estar. Onde o Senhor repousar, você repousa. E se não for assim, Deus pode fazer com a sua vida o que Ele desejar. O que Ele quiser, se algum dia você pular fora, se algum dia você pensar mais em você do que no nome de Cristo, no reino de Deus, esse é o compromisso que Ruth assumiu, você vai ser capaz de assumir, não com Ruth, não com Noemi, mas com Cristo.
Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs, vamos ler juntos. Esse texto não está projetado aqui, você tem que usar a sua Bíblia. Se você puder, ajude o seu irmão também. Se você não puder ler aqui, lê lá na sua casa. Assuma o compromisso diante de Deus. Nosso Deus é aquele que vê. Os irmãos nossos internautas vão ler lá na casa dele, lá na sala, lá no quarto, onde eles estão. Mas vão se comprometer com o Senhor. Uma dedicação total. Um compromisso total. Vamos ler juntos. Você pode falar o seu nome, não tem problema. No comecinho tem uma confusãozinha aí no nome, tá? Depois nós seguimos e as frases são as mesmas e o comprometimento é o mesmo. Se você quiser fazer isso de forma reservada com o Senhor na sua casa, faça outras vezes ainda esta semana. Disse, porém, Night, não instes para que deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu serei. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aí nós estamos nos referindo ao próprio Cristo, que deu vida por nós e que disse que estaríamos com Ele todos os dias, até a consumação do século. A parte dele Ele já fez. Se depender de Cristo, nada nos separa de Cristo, nem mesmo a morte. Vamos viver com Ele. Mas e se depender de nós?